Fala galera, estamos aqui para falar de oitavas de finais de Copa do Brasil. Tá para chegar, hein? Não sei quando você vai ver esse programa, mas a gente está gravando ele com um pouquinho de antecedência para que você possa ficar por dentro de tudo, de cada confronto. E antes de começar o programa, claro, vou falar dos patrocinadores. Barbearia do MP, LSM Corretora, Prime Time Store e Coxa Grifes. Esses são os patrocinadores do Pichutada Cash, aqueles que fazem com que esse projeto venha a caminhar cada vez mais. Aproveito também para agradecer aos anônimos que estão constantemente ajudando a investir no projeto. Muito obrigado a todos vocês. E hoje, assim como no programa que a gente falou sobre Brasileirão, eu estou aqui com o Arthur Lage, meu amigo, para falar de Copa do Brasil. Finalmente chegou naquela fase um pouco mais acirrada, né? E bota acirrada nisso. Eu acho que a competição afunilou até antes do esperado, né? Já nas oitavas de finais. Muito bem-vindo, Arthur. Fala, Caião. Fala, Pichocasters. Prazer estar sempre aqui mais uma vez. Pois é, a Copa do Brasil agora, oitavas de final. Muitos times ali, praticamente todos, né, da Série A. Então agora o bicho pega para valer e a gente vai estar aqui, né, analisando cada confronto. Aquele jeito aí que vocês gostam, pode ter certeza que o programa hoje vai ser muito interessante. Exatamente, meu amigo. Você estava falando aí sobre praticamente todas as equipes da Série A. Dos 16 times, a gente só tem um da Série B, que é o Sport, né? Que vem Pois voando, que é um é. candidatíssimo a retornar à Série A. Inclusive, na última fase, eliminou um time de Série A, o Curitiba, né? Eliminou, inclusive, com muita autoridade, principalmente pelo jogo na Ilha do Retiro. E eu, sinceramente, até por acompanhar a Copa do Brasil há muito tempo, você também acompanha, esperava mais surpresas nessa fase, mas não. A coisa deu uma afunilada muito, mas muito antes do que eu esperava. Pois é, eu acho que até o formato também, né, não propicia muitas surpresas. Exato. Eu sou adepto, né, de que a Copa do Brasil deveria ter um jogo só, deveria ser um jogo único, para a gente ter mais surpresas, pelo menos até as oitavas, né? Aí a partir daí eu Exato. acho que poderiam ter dois jogos, ida e volta e tal. Mas é legal, né? Uma Copa Nacional assim, sem surpresas, perde um pouco o encanto. Apesar de que também é bom sempre ver ali os melhores times disputando. Mas é legal quando tem uma surpresa, quase deu para o CRB, né? Sim. Temos o esporte aí como o único que não é da Série A. Mas é isso, quem sabe aí na próxima edição, né? É verdade. Quase deu para o CSA também, né? Os alagoanos ficaram na trave. O CSA chegou a levar Pois é. confronto O contra o Remo Remo nos também, pênaltis. né? O Remo contra o Corinthians acabou perdendo vantagem no finalzinho. Interessante, né? Porque mesmo com esse formato que não é tão propício para surpresas, quase que tiveram muitas, né? Foi por muito pouco, no detalhe. A gente, pô, de cara já falou aqui de 3 times que poderiam estar nas oitavas, e aí mudaria completamente o panorama, né? Verdade. Dá para falar também até do Brasil de Pelotas, né? Contra o Ah, Atlético. verdade, bem lembrado. Bem lembrado. Bom, no segundo jogo houve um domínio muito grande do Cruzeiro, mas o Cruzeiro conseguiu fazer o segundo gol contra o Náutico aos 44 minutos. Estava muito próximo Pois de ir é. para os pênaltis. E aí, se fosse para os pênaltis, a gente não sabe o que poderia acontecer. É um outro time também que poderia ter entrado nessa fase. E aí, meu amigo, a gente falou aqui que não tiveram tantas surpresas. Eu até cheguei a colocar isso no vídeo que gravei para o TikTok do Pichotada, logo depois do sorteio, que para mim o que mais foi marcante depois dos confrontos sorteados foi o equilíbrio. É muito difícil, ao menos eu não consigo apontar nenhum favoritaço. Eu acho que dá para a gente falar de um time que está melhor e tudo mais, a gente vai pontuar cada confronto, mas assim, de um modo geral, são confrontos muito parelhos, né? Muito equilibrados. Com certeza. É difícil apontar um favorito em cada confronto. Até porque, né, digamos assim, teoricamente, os favoritos pegaram grandes adversários, né? O Flamengo pode Exatamente. ser considerado um dos grandes favoritos. Pegou o Fluminense, que é outro favorito ao título, pelo que vem jogando, pelo que vem mostrando no início do ano. E o Palmeiras, que sempre também entra para ganhar, principalmente no mata-mata, né? Pelo que a gente viu nos últimos anos, pegou um Fortaleza que está cada vez mais ajeitado com o Vojvoda, né? Então, também pode ser candidato aí, quem sabe, a surpresa, né? Eu vi o Fortaleza indo bastante longe, não sei agora, né, por pegar o Palmeiras,
Mas se passar do Palmeiras, olha, olho nesse Fortaleza, viu? Fortaleza, sim, eu acho que já dá para a gente considerar como um dos favoritos para a Sul-Americana, se não for o favorito, né? Eu até gravei aquele programa com você sobre o Brasileirão, é engraçado como que as coisas mudam, né? Ali eu falei que eu achava que o Fortaleza não brigaria por vaga na Libertadores. Claro que tem muito campeonato ainda para rolar, mas ao que tudo indica, o Fortaleza vai para a Libertadores. Vai ficar no grupo dos 6 primeiros, quem sabe até sonhando com o G4, né? Evoluiu demais depois que conquistou o Campeonato Cearense. Você falou daquele programa, eu confesso que todo fim de semana, quando tem algum jogo assim do Brasileirão, eu lembro, nossa, o meu palpite estava tão errado. O Pois Cruzeiro é. voando, o Botafogo voando. Eu lembro que a gente falou do Luiz Castro, coitado, pedindo a demissão do cara no Exatamente. programa. Depois disso, 14 jogos sem Isso perder. que é Impressionante. muito, muito lindo no futebol, né? Porque dá muito espaço para o improvável. A gente imaginava que o trabalho do Luiz Castro já tinha ruído, que não iria ocorrer uma reversão dessa situação. De repente, a coisa fluiu de uma forma absurda. Botafogo é líder do Brasileirão. Igual falei com o pessoal no início, não sei quando que as pessoas vão ver esse programa, mas hoje, enquanto a gente está gravando, o Botafogo é líder do Brasileirão, líder isolado, 100% na competição. O Cruzeiro era uma incógnita, né? Mas o Pepa tem mostrado serviço, tem mostrado boas ideias de jogo. É isso, futebol é isso, mas a gente palpitou com embasamento, né? A gente não fez nada simplesmente por emoção, algo do tipo, era pelo que a gente estava vendo. Com certeza, né? O importante é igual você disse, palpitar com embasamento, com estudo, mas é isso, o futebol não teria graça, né, se fosse tudo previsível. Essa é a magia do Exatamente. esporte. Exatamente. E é por isso que a gente vai ver esse print da tier list que a gente fez rodando muito. Pode ter certeza que vai rodar Com demais, porque certeza. vai ter muita coisa aí bem diferente que a gente colocou. Meu amigo, vamos lá. Passando pelos confrontos da Copa do Brasil, só passando rapidinho para o pessoal, e aí a gente vai falando de cada um. América Mineiro Internacional, Sport São Paulo, Atlético Paranaense e Botafogo, Fla-Flu, Santos e Bahia, Palmeiras e Fortaleza, Atlético e Corinthians, Grêmio e Cruzeiro. Infelizmente, a CBF ainda não marcou os dias específicos, horários específicos. Eu até acho que ela tem demorado demais a fazer isso. Já ocorreu isso no Brasileirão, na Copa do Brasil, a mesma coisa. A gente está gravando esse programa 8 dias antes do primeiro dia de oitavas de Copa do Brasil e até agora a gente só tem as datas bases, né? No caso dos jogos de ida, no dia 17/5, mas vão ter jogos nos dias 16, 17 e 18, e aí a volta 31/5, mas com jogos nos dias 30, 31 e 1º de junho. Então, na semana que vem, a gente já tem a Copa do Brasil começando. Antes da gente entrar nos confrontos, uma coisa que eu queria até que você viesse abordar, essa fase da Copa do Brasil, super equilibrada, vem no momento de calendário um pouquinho mais extenso para alguns clubes, né? Principalmente para aqueles que estão em competições internacionais. É um mês para esses clubes com 8 jogos. Um mês muito pesado, né? E aí de viagens, tanto em território nacional como internacional, de alguma forma isso pode pesar bem, né? Eu acho que os treinadores tendem a não poupar em um cenário de Copa do Brasil. Devem possivelmente fazer isso no Brasileirão. Dificilmente a gente vai ver aí algum time poupando mata-mata, só em caso de extrema necessidade mesmo. Mas, de qualquer forma, é algo importante a gente estar observando, né? Pô, a gente pode falar aqui de Internacional, que tem uma logística super complicada na Libertadores, né? O São Paulo está na Sul-Americana, Atlético Paranaense na Libertadores, Botafogo na Sul-Americana, Fluminense na Libertadores, Flamengo na Libertadores, Santos na Sula, Palmeiras na Libertadores, Fortaleza na Sula, Atlético e Corinthians na Libertadores. Então, assim, olha a quantidade de times que a gente tem aí com 3 competições, né? Pois é, e foi o que você disse, né? Dificilmente a gente vai ver alguém poupando na Copa do Brasil, que é uma competição tão rentável, né? Financeiramente, é praticamente impossível um clube brasileiro fazer isso hoje, visto o retorno financeiro que ela dá, né? Principalmente se você chega ali na semifinal, final, então assim, é muito difícil imaginar isso também nas competições internacionais, né?
Talvez ali na Sul-Americana algum clube resolva poupar, mas eu ainda acho muito difícil. Por ser o início também de campeonato brasileiro, né? Geralmente a gente sabe como funciona, né? Os A treinadores gente tem, acabam. a gente teve até um exemplo do próprio Botafogo, né? O Botafogo foi com força Pois é. máxima contra a LDU, e aí, contra o Atlético dentro de casa, acabou decidindo poupar. Foi com um time misto, bem mexido. Mesmo assim, conseguiu uma boa vitória sobre o Atlético, né? Mas o Luiz Castro fez um movimento claro de priorizar a Sul-Americana. Eu achei até engraçado, porque nesse meio de semana agora, né, a gente tem rodada do Brasileiro. Então, assim, talvez o Botafogo jogando em casa contra o Atlético, eu pensei que ia entrar com força máxima, mas poupou Exato. parte dos titulares, né, o Tiquinho Soares, o Tietê, entraram só no segundo tempo, jogadores importantes, né, nesse Botafogo, mas acabou dando certo, né, deu resultado. E... Mas é isso. Acho que muitos treinadores, principalmente os treinadores que vêm de fora, né, que já estão meio que acostumados a fazer talvez um rodízio maior, o próprio Cudê vem fazendo isso no Atlético, o Sampaoli já está implementando isso no Flamengo. Então, assim, o Luiz Castro aparentemente também vem fazendo isso no Botafogo, né? Os caras já, acho que não olham nem por competição, e sim talvez pela questão do preparo físico mesmo, né? De Exato. cada atleta, jogo a jogo. Outro dia eu vi um vídeo bem interessante do Abel, mostrando que até viralizou aí nas redes sociais, na verdade foi hoje, do Abel mostrando lá uma planilha que ele mostra assim, que tem lá o controle até do sono dos jogadores, ele faz o controle do sono dos atletas, então assim, é uma coisa assim bem estudada mesmo, não é, vou poupar tal jogador por conta de que, sei lá, o cara não performou bem no último jogo, porque a gente tem um confronto ali mais à frente que talvez seja mais importante. É tudo bem estudado, tudo bem planejado, então é interessante ver como que cada clube vai fazer isso agora, né? Com esses dois confrontos da Copa do Brasil, porque, como eu disse, tem o brasileiro agora, meio de semana, na próxima semana já é a Copa do Brasil, né? Se não me engano. Isso, é 17, né? isso mesmo. 16, já é na próxima Isso. semana. E aí intercala com a Libertadores e a Sul-Americana, né? Então, Exatamente. é E você complicado. falou, o Brasileirão tem rodado no meio de semana e no fim de semana tem mais Brasileirão. Né? É, Então são, fim de são. semana sempre, Pois né? é. Não faz. Então, é isso. Mas é o momento em que as fisiologias dos clubes têm que trabalhar demais. Né? Mas mecanismos não faltam para isso. Inclusive, até na apresentação do Luxemburgo, eu achei interessante a fala dele. Eu acho que não foi só o que ele pontuou que mudou no futebol, mas de fato mudou muito a preparação do atleta para entrar em campo, né? Tanto no aspecto mental como físico. E assim, a gente está falando aqui de clubes, de um modo geral, até mesmo o esporte que está na Série B, que tem esse tipo de estrutura, né? Já há algum tempo. Então, a gente crê que quem os treinadores forem colocar, de fato, vão ser os melhores para aquele momento, para o mata-mata da Copa do Brasil. Amigo, vamos passar aqui, detalhar o primeiro confronto. América Mineiro e Internacional. A América vai fazer a ida em casa e aí a volta é no Beira-Rio. É um confronto, inclusive, que já ocorreu há algum tempo na Copa do Brasil, né? Ocorreu, se eu não me engano, nas quartas de finais de 2020. Acho que foi nas quartas de finais de 2020, quando o América ainda estava na CB, tempo de pandemia, estava com o Lisca e tudo mais. E o América eliminou o Internacional. A América tem até um bom histórico contra o Inter, né? Costuma ser um algoz, não só em mata-mata, mas também se tratando de Série A, de Série B. Quando os dois disputaram a mesma Série B, o América acabou sendo campeão. Mas se a gente for pegar o contexto atual, por mais que o Inter ainda não brilhe, o Inter está abaixo do que fez na última temporada, está à frente do América, né? O início de Brasileirão do América é trágico. O jogo contra o Cuiabá foi Que foi aquele uma final coisa ali? assim, Nossa. bizarra, bizarra. O América estava dominando aquele jogo. Para quem estava acompanhando, o América estava dominando, se impondo, criando chances. De repente, um gol contra. 5 minutos depois, Cavicchioli é expulso. Na falta, veio o gol do Cuiabá. E isso mina com a confiança do time, né? Se as coisas já não estão acontecendo dentro de campo, isso acaba ruindo o emocional e, claro, a tendência é que o América chegue bem desconfiado de si mesmo para esse confronto contra o Internacional, né? Exatamente. E a gente não esperava nesse início tão ruim de brasileiro Não do mesmo. América. A gente até projetava o América ali no meio de tabela, né? Quem sabe brigando até por um resquício ali de Libertadores, caso ocorresse um G9 ou algo do tipo.
Mas isso pesa também nesse confronto, né? Não só a parte emocional, mas o fato de que agora o América não pode se dar ao luxo de poupar no Brasileiro. Porque tenho Exatamente. certeza que nessas 3 rodadas o time contava com um desempenho melhor. E principalmente nesse jogo contra o Cuiabá, né? Porque era um Na confronto verdade, direto. nessas 4, né? 4 rodadas, Nessas isso. 4 Perfeito. rodadas. Esse jogo contra o Cuiabá era um confronto direto, em casa, onde o time jogou bem, né? Jogou para vencer, para fazer os 3 pontos, mas na reta final aconteceu tudo o que aconteceu, enfim. Aquele lance lá, a expulsão do Cavicchioli, no lance seguinte, o gol de falta, aquilo ali foi impressionante. Cara. E eu Nos acho até que, eu acréscimos. esqueci quem foi pro gol, mas Foi o Danilo você Avelar. lembra quem foi? Foi o Danilo Avelar. Ele não pulou mal, velho, ele foi bem no lance. Não, também achei que Quase ele que ele foi faz uma bem. defesaça, cara. Pois é, ele foi muito bem. Mas, Mas, enfim, o América até que não tem performado, pode até parecer meio bizarro isso, mas até que o América não tem performado mal no Brasileirão. Se a gente for pegar o jogo contra o Santos na Vila, o América fez um jogo super parelho, chegou a ser melhor em alguns momentos. Acabou perdendo. E assim, em jogos do América sempre estão correndo muitas falhas defensivas, né? O América vinha muito bem nesse quesito no início do ano e agora, enfim, tem sido terrível. Contra o São Paulo no Morumbi, tomou um 3-0, mas foi um 3-0 que foi enganoso, dá pra gente dizer assim. Foi uma partida absurda do Rafael, talvez a melhor dele com a camisa do São Paulo. E aí, na reta final do jogo, o América acabou sofrendo 2 gols, teve um erro absurdo o Ricardo Silva. Contra o Fluminense, na primeira rodada, o América dominou o primeiro tempo, poderia ter aberto uma vantagem, aí inexistiu no segundo tempo, principalmente depois sofreu o primeiro gol. Mas é complicado. Está performando razoavelmente bem, mas não está conseguindo os resultados, não adianta de nada. E aí, uma outra coisa também que é bom a gente pontuar: o América vai enfrentar o Internacional, que tem o Mano Menezes no banco. Querendo ou não, é um cara que sabe montar muito bem suas equipes para esse tipo de competição, para mata-mata. É dito como um especialista, né? Se eu não me engano, o Mano é o maior campeão, né, de Copa do Brasil, o treinador que tem mais títulos de Copa do Brasil. E o Inter também tem mais peças para decidir esse tipo de jogo do que o América, né? com certeza. Eu acho que vai ser um confronto equilibrado por tudo que você falou do Sim. América também. E porque o Inter não brilha, né? Só pegar o exemplo da própria Libertadores. O Inter vem de tropeços aí contra o Medellín, empatou com o Nacional. Então, assim, é um time que deixa brechas também, que dá brechas para o Deixa. adversário. Exato. E eu acho que isso pode favorecer bastante o América, principalmente até no primeiro jogo, por ser em casa. Se o América conseguir, quem sabe, 1-0, uma vantagem ali de um gol, vai se fechar com certeza, né? E o Inter tem dificuldades para jogar contra defesas Exato. fechadas. Talvez seja a principal deficiência desse time do Mano. Então eu acho que é fundamental para o América não tomar o primeiro gol. Talvez levar um empate para o Beira-Rio também, acho que não seja um resultado ruim, até Uhum. porque o Inter não vem demonstrando muita força em casa, mas não tomar o primeiro gol é fundamental, porque aí o Mano Menezes e o Internacional jogam naquilo que eles sabem fazer melhor, né? Fechar a Exato. casinha ali, sair no contra-ataque, transição rápida. Então, é isso. E eu acho que o principal também é não deixar o Alan Patrick jogar, né? Porque é o diferencial Claro. do Inter. Com certeza, com certeza. Foi até importante você ter falado como devem ser os 2 jogos, porque se a gente for pegar o grande jogo do Inter na temporada, talvez tenha sido contra o Flamengo, que venceu por 2-1. O primeiro tempo não foi muito legal, mas no segundo o Inter cresceu. E justamente contra uma equipe que concede espaços, né? A gente sabe muito bem como joga o Flamengo e de modo rápido o São Paulo já conseguiu implantar o estilo de jogo dele. Então o Inter costuma se dar bem nesse tipo de cenário. Agora, quando o contrário, sofre bem. Sofreu demais para ganhar do Metropolitanos na Libertadores, que é um time fraquíssimo. Contra o Nacional, até que fez um jogo interessante, mas também não foi um jogo que se desenhou da melhor maneira para esse Inter do Mano. Então, não tem como não colocar esse confronto como equilibrado. De fato, o Inter é favorito. Se citou Alan Patrick, o cara que tem mais decidido na temporada, tem jogado muito bem. Mas se o América passar, não dá para a gente dizer que é uma completa surpresa, né? E quem sabe pode ser até um divisor de águas pro América na temporada, né? Poxa, consegue uma classificação para cima do Inter, chega nas quartas de finais da Copa do Brasil, pode ser que a coisa venha mudar. Talvez seja isso que o América esteja precisando, né? De uma grande vitória, de um grande confronto para, quem sabe, as coisas voltarem a acontecer. E precisam acontecer rápido, porque por mais que seja início brasileirão,
Fazer 0 pontos em 4 rodadas é bizarro. Pois é. Mas e aí, como que vai ser? Nós vamos dar os nossos palpites aqui? Vamos nos arriscar dessa vez? Vamos! Não, mas a gente não tem que perder. Já foi no Brasileirão, que é até mais arriscado, porque Brasileirão é Verdade. médio e longo prazo, 38 rodadas. Copa do Brasil, a gente mais para frente vai gravar outros programas falando das outras fases, então vamos fechar. Eu fecho com o Inter. Eu creio que o Inter vai passar da América. Eu também acho. Eu acho que vai ser um confronto equilibrado. Não acho que o Inter vai passar com folgas, mas eu acho que no final ainda vai dar o Inter, até pelo fator também de decidir em casa, né? Isso para mim conta muito. Ainda mais em confrontos tão equilibrados, né? Acho que isso conta demais. Beleza. Fechamos aí com o Inter no primeiro dos 8 confrontos das oitavas de finais da Copa do Brasil. Vamos passar para Sport São Paulo. Tem equilíbrio, mas, na minha opinião, olhando todos os confrontos, eu acho que é o que menos tem equilíbrio. No sentido de que o São Paulo tem uma margem de evolução muito grande com o Dorival, já tem mostrado isso. Né? Acho que o Dorival tem 5 jogos no São Paulo, pelo menos até o momento que a gente está gravando esse programa, apenas 1 gol sofrido. Tem tido uma consistência defensiva muito interessante. É um time que evolui a cada jogo. E, bom, a gente está falando também de um treinador que conseguiu conquistar a Copa do Brasil no ano passado. Tudo bem, no Flamengo. Não acho que o São Paulo é favorito para conquistar a Copa do Brasil. Passa até um pouco distante disso. Mas é um cara que está acostumado com esse tipo de cenário. Já ganhou também com o Santos. E vai enfrentar o Sport que está na Série B. É o Sport que está muito bem, que eliminou o Curitiba, que quase ganhou a Copa do Nordeste, acabou perdendo ali no detalhe, mas é um plantel de Série B, que tem qualidade de Série B. Então, assim, eu acho que o São Paulo, dentre todos, nas oitavas da Copa do Brasil, é quem tem o confronto menos difícil, mais acessível. E engraçado, o Sport também tem um tabu muito grande com o São Paulo. O Sport nunca venceu São Paulo no Morumbi, em toda a história. E eu vou até procurar ver isso melhor, mas se eu não me engano, acho que o Sport não faz 1 gol no Morumbi, tem 16 jogos. Vou até olhar isso. Então, assim, tem um tabu. A história não é o que mais conta no que a gente está analisando, mas a gente não pode desconsiderar. E o São Paulo decide em casa, né? Então, tudo a Decide em favor. casa, Tudo a favor do exatamente. São Paulo nesse confronto. A gente sabe que o esporte, a luta do esporte não é pela Copa do Brasil, né? A luta principal é para subir. E começou bem, né? Na Série B são só 2 jogos, né? Por conta da Copa do Nordeste, mas ainda não perdeu, tem uma vitória e um empate. E o Então, assim, Sport mostrou uma reação muito rápida depois que perdeu a Copa do Nordeste, né? Porque ele perde na quarta-feira para o Ceará, perde dentro de casa. E aí, no primeiro jogo com o time titular, porque contra o Novo Horizontino, o Sport jogou com o time reserva, ele já consegue vencer o Guarani. Então, assim, ele deu uma resposta rápida. sim. Mas é aquilo, né? O elenco do São Paulo é melhor, o trabalho do Dorival vem se desenvolvendo, né? Com o tempo. E fez um jogo agora bom contra o Internacional, né? Uma vitória convincente, até 2-0, um Sim, placar sim. bacana. E assim, quando a gente pega os principais jogadores do esporte, é que é o Wagner Love, tem aquele cara Luciano também, aquele Juba. moleque lá, Luciano Juba. Luciano Juba. A gente sabe, né, que o São Paulo tem um elenco melhor que o esporte para esse confronto, tem um trabalho se desenvolvendo, né, com o Dorival, vem evoluindo, né, fez uma boa partida agora contra o Internacional, vitória por 2-0. Então, assim, eu acho que tudo favorece ao São Paulo nesse confronto, né? Dificilmente o esporte vai aprontar. Acredito que, assim, Exatamente. contra o Curitiba teve todo aquele jogo maluco, né, e tudo mais, mas contra o São Paulo, para acontecer de novo, um raio cair 2 vezes no mesmo lugar, eu acho difícil. Eu acho que o São Paulo é favorito nessa eu vou fechar com o São Paulo. Também fecho com São Paulo, amigo. E assim, é bom a gente pontuar que o Curitiba é uma equipe que está mais próxima do nível do esporte do que o São Paulo. Né? Tanto que o Curitiba também começou super mal o Brasileirão. Inclusive, no programa que a gente fez aqui, a gente colocou o Curitiba como rebaixado, né? Sim. É um candidato fortíssimo a cair, e enfim, está mostrando isso nesse início do Brasileirão. O São Paulo está num patamar diferente do Curitiba, né? Só para retificar o que eu tinha falado, eu falei há 16 jogos, né? Que o Sport não marcava contra o São Paulo. Eu não sei o número exato de jogos, não consegui encontrar aqui. Mas o Sport não marca contra o São Paulo há 16 anos.
no Morumbi. Então, tem tempo demais, né? Desde 2007. Vai ter que fazer história. Vai ter que fazer história se quiser passar do São Paulo. Meu amigo, entrando para o próximo confronto. Esse eu acho extremamente equilibrado. Tem dois confrontos para mim que são muito equilibrados. Hoje, olhando o momento, talvez esse seja o mais equilibrado, porque eu vejo as duas equipes num bom momento. Atlético Paranaense e Botafogo. É difícil demais palpitar aqui, mas a gente não vai fugir, não. Atlético Paranaense vai começar jogando em Curitiba, onde o Botafogo tem um tabu importante, não vence em Curitiba há 13 anos. E a gente sabe de toda a força do Atlético Paranaense em Curitiba, mas o Botafogo vai decidir em casa. E até esse dado momento, o Botafogo está com 14 jogos de visibilidade na temporada. E, óbvio, em casa é onde tem mais força. O torcedor do Botafogo tem comparecido demais no Newton Santos. Teve a reabertura recente, o torcedor está empolgado. Bom, a gente está falando de um Atlético Paranaense que acabou de vencer o Flamengo, né? Como gosto de bater no Flamengo, o Atlético Paranaense. E assim, nem foi um jogo que eu achei que o Atlético Paranaense foi superior tecnicamente, mas tudo conspira para que o Atlético Paranaense venha vencer o Flamengo. Impressionante. Mas, enfim, conseguiu uma recuperação no Brasileirão, porque tinha perdido na última rodada para o Atlético. Na Libertadores, mostrou força contra o Libertad, saiu atrás, virou a partida, é líder do seu grupo. Dá para se dizer que até encaminhou bem a classificação para a próxima fase. E se a gente for olhar a força do Atlético Paranaense em casa, que a gente costuma falar demais disso aqui no Brasil, é bem provável até que o Atlético Paranaense passe em primeiro no grupo, né? Porque, assim, ele pode até se dar o luxo de perder para o Atlético no Mineirão, o Atlético vai fazer o jogo da vida dele, e aí depois o Furacão tem Alianza Lima e Libertad em casa. E é muito improvável a gente pensar que o Atlético Paranaense até venha empatar um desses jogos, né? Então, assim, é uma equipe que vem bem na temporada, conquistou o Campeonato Paranaense de forma invicta. Eu ainda acho que pode melhorar, acho que tem coisas a melhorar no trabalho do Turra, dá para ele fazer mais com esse bom elenco do Atlético Paranaense. E enfrenta o Botafogo, que está no seu ápice, né? Talvez esteja aí no seu teto técnico. Não sei se o Botafogo é capaz de apresentar mais do que isso. Por momento, eu acho que o Botafogo tem jogado melhor do que o Atlético Paranaense. Por momento. Mas analisando esse contexto de Copa, e aí pensando no que o Atlético Paranaense tem feito nos últimos anos em Copa, o que esse elenco também, enfim, conseguiu fazer no ano passado, na própria Copa do Brasil, parando nas quartas, mas batendo de frente contra o Flamengo, que foi campeão, na Libertadores, chegou na final. Eu, sinceramente, eu colocaria o Atlético Paranaense um pouquinho à frente por essa questão. Eu acho que numa oitava de Copa do Brasil vai acabar pesando isso. E assim, porque eu acho muito provável o Atlético Paranaense não construir uma vantagem na Arena da Baixada. Então, assim, eu acho que vai construir essa vantagem, por mais que seja mínima, e no Engenhão tende a engrossar demais. E aí por mais que o Botafogo esteja jogando bem, não sei se o Botafogo vai ter força para reverter. Eu fico com o Furacão, mas é extremamente equilibrado. Não, sem dúvidas. Eu acho que é talvez o confronto mais equilibrado dessas oitavas. Sim. É difícil prever, mas é aquela coisa, né? O Atlético Paranaense vem se mostrando ser mais confiável nos últimos anos. O Botafogo é uma questão de momento, né? E que a gente não via isso em momento algum no início da temporada. Então, assim, eu acho que são dois times que jogam de forma parecida até, que não tem problema nenhum em dar a bola para o adversário. Então, eu quero ver como que isso vai acabar gerando o jogo, né? Projetando-se no jogo, principalmente da ida, né? Acredito eu que o Atlético Paranaense vai ter mais a bola, o Botafogo vai ficar mais fechado, então tem que ver essa questão. Será que o Atlético Paranaense vai ceder espaços? Se o Botafogo vai conseguir explorar os zagueiros do Atlético Paranaense, né? Então, assim, vamos ver. Mas eu acho que dificilmente o Atlético Paranaense sai com um resultado ruim da Arena da Baixada. Mas, assim, o Botafogo vem mostrando também ser um time muito forte em casa. A questão do gramado, né? Do gramado sintético, eu acho que vem pesando a favor também do Botafogo, né? Verdade. Mas, assim, é um confronto bem equilibrado quando você olha, assim, todas as questões, né? Tem a questão do estádio, do gramado,
a questão do momento dos dois times, que é bem parecida, a questão do estilo de jogo, são dois ótimos goleiros, né? De um lado o Bento, o outro o Lucas Perry. Então, assim, é difícil, mas eu fico com o Atlético Paranaense nessa. Eu vou dar esse voto de confiança para o Furacão. Apesar de que o momento, eu acho que o do Botafogo é um pouquinho melhor. É isso. Também acho que o momento do Botafogo é melhor, mas é o contexto, né, que a gente está analisando. E eu achei interessantíssimo você ter pontuado sobre os dois goleiros, porque é um confronto que tem chances consideráveis de ser decidido nos pênaltis. E já pensou uma disputa de pênaltis com o Lucas Perry de um lado e o Bento do outro? Pois é, ia ser bem legal de ver, viu? Ia ser legal Por demais. mim, a gente teria disputa de pênaltis em 90% desse Nossa, mata-mata é da Copa do aquela Brasil. coisa, não sendo do time que você torce, não sendo do time que eu torço, tá tudo certo. Por isso que eu falei 90%. Não Tá sei. certíssimo, amigo. Não sei nem se eu Mas é calculei isso. certo a matemática. Provavelmente não, estou apenas chutando o número da minha cabeça. Tem que lembrar que a gente é de humanas, né? Não é à toa que a gente tá aqui Exatamente. falando 7 de sobre 8 não é 90%. 7 de 8 não é. Tá longe de ser 90%. Talvez seja mais. Pois é. É isso, amigo. Mas é isso, somos julgados. Nos perdoem. Fechamos com o Furacão aqui, mas com ressalvas, né? Vamos lá. Exato. O clássico das oitavas de finais. Fla-Flu é o confronto que, pelo peso das equipes, por a gente estar falando de favoritos para ganharem a competição, por mais que a gente saiba muito bem que o Flamengo não está vivendo o seu melhor momento, né? Está longe de fazer uma temporada que se espera, é o confronto que mais chama atenção, né? Inclusive que decidiu o último Campeonato Carioca, com o Flamengo batendo por 2-0 o Fluminense, indo bem na primeira partida. Talvez, quando o Vitor Pereira ainda estava no Flamengo, aquela tenha sido a melhor partida sob o comando dele, né? E na volta, um show do Fluminense, um massacre, um 4-1, que poderia até ter sido mais. Hoje, para mim, acho que para você também, quem pratica o melhor futebol do país é o Fluminense. Sem a dúvidas. gente até está falando isso depois de um empate do Fluminense contra o Vasco, mas que no segundo tempo foi um amasso do Fluminense. Nossa. Se não fosse o Léo Jardim, o Fluminense poderia muito bem ter goleado, né? E é muito interessante também a gente ver a força do Fluminense não só com a bola no pé, mas a força mental. Porque, poxa, sai atrás em um clássico com um erro do goleiro. Uma jogada que o goleiro tem confiança para fazer aquilo, uma jogada que é treinada. O gol sai com menos de um minuto. E mesmo assim o Fluminense não se abalou, parecia que não tinha acontecido nada. Então, assim, é muito completo, né, esse Fluminense do Diniz em 2023, e que para esse confronto eu coloco como favorito. Só que enfrenta o Flamengo, que tem muita qualidade individual, que tem mais gente para decidir esse tipo de jogo. Acho que o Flamengo tem mais gente para decidir, inclusive que já decidiu em Copa do Brasil, na própria Copa do Brasil do ano passado. A gente tem que ver a gravidade da lesão do Pedro, mas eu acho que ele retorna, é um cara que pode fazer isso. O Gabigol voltou a fazer seus gols, a gente sabe muito bem o tanto que ele é decisivo. Tem a Arrascaeta aos poucos retomando o seu melhor ritmo. Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Cebolinha, enfim, muita gente que pode decidir esse confronto pro Flamengo. Mas eu acho que a distância para o Fluminense é muito considerável e ainda está em início de trabalho do São Paulo. Ainda tem coisas a serem ajustadas. Então, colocaria o Fluminense um pouco à frente, amigo. Qual que é a sua análise sobre esse Fla-Flu, hein? Eu também fecho com o Fluminense nessa. Eu acho até que não tem uma distância tão considerável por conta do elenco, né, do Flamengo. São peças ali eu falo mais acima técnico, mas enfim. Sim, mas são peças ali que, quando estão numa ótima noite, né, dificilmente vão perder uma partida, né? Mas é aquela, né? O Flamengo tem todo o ambiente possível para ser aquele jogo que talvez vire a chave da temporada, né? Como foi no ano passado com o Dorival contra o Atlético, o famoso inferno do Maracanã. Bem lembrado. Então, assim, eu acho que esse confronto tem muito essa cara para mim, sabe? Eu acho que na hora H pode ser que, até pelo Flamengo decidir em casa, né? Em casa, entre aspas, porque os dois jogos vão ser no Maracanã. Mas na volta, o mando é do Flamengo. Então, acredito eu que isso pode pesar também. Mas é aquela, o time do Fluminense, como você disse, é um time muito forte mentalmente, né? Então, dificilmente se abala. Eu estou curiosíssimo para ver esse confronto. Vou me degustar com ótimos 180 minutos de futebol, né? Como você sabe, sou um fã do São Paulismo e do dinizismo também, impossível não ser. Então, estou muito curioso para ver quem vai ter mais a posse de bola nesse jogo, porque são duas equipes que
sabem jogar só com a bola, basicamente, né? O Fluminense vem mostrando uma eficiência defensiva até que não tinha na última temporada, então isso é bacana também. E o Flamengo ainda está longe de alcançar essa eficiência, então eu acho que isso pode pesar muito. Se o Fluminense ter mais a bola, né, se conseguir sair, fazer aquela saída de jogo do goleiro, sair da pressão do Flamengo, que certamente vai vir, né? O São Paulo ele não vai colocar o time fechado lá atrás. Eu acho que pode ser aí, quem sabe, a chave para a classificação do Fluminense. Mas é isso. Eu acredito que vão ser 2 ótimos jogos para quem gosta de futebol e acredito no Fluminense passando. Sim. E a gente torce para que a CBF venha encaixar esse jogo, esses jogos de forma isolada, né? Eu digo assim, para ter mais atenção mesmo, porque tá todo mundo querendo ver esse Se eu não Fla-Flu. me engano, eu acho que eu vi isso. Eu acho que a Globo vai mostrar os 2 jogos. Então eu acho que deve ser isolado. Se Eu eu não me engano, cheguei a para todo o ver, Brasil, eu acho. eu vi Posso estar eu errado, cheguei, mas eu vi eu isso em cheguei algum a ver lugar. uma especulação do Sport TV transmitir para todo o Brasil. Ah, acho que é Sport TV, é isso. Aí, É isso mesmo. especulação, a gente não pode confirmar aqui, mas é o que faz sentido, justamente por esse interesse, por esse apelo que tem no Fla-Flu, ainda mais com São Paulo de um lado, Diniz do outro, enfim. Parece que esses jogos podem ocorrer na terça-feira, serem os jogos Sim, do Sport TV, aí não teria embate com nenhum outro jogo. sim, eu Seria acho que é isso interessantíssimo, eu mesmo. gostaria Não, demais. maravilhoso. Poder Mas é colocar só isso, nesse amigo. Olha, jogo ia ser você bom demais. trouxe aí pontos interessantes sobre o Flamengo, realmente. Quando o Flamengo passou do Atlético, e assim, a gente tem que lembrar até do jogo do Mineirão. O Atlético, inclusive, bem no finalzinho, teve uma chance muito boa com o Caleb, que está muito bem no Fortaleza, que ele mandou uma bola na trave. Um jogo que o Atlético foi bem superior ao Flamengo, mas aquele gol no finalzinho do Lázaro deu esperanças, né? E aí, no Sim, Maracanã, o Flamengo conseguiu ter uma performance muito interessante, principalmente com o Arrascaeta, e talvez aquele jogo tenha sido o primeiro, acho que foi o primeiro em que teve aquela escalação padrão do Flamengo com o Dorival, né? Com aquele 4-4-2 losango, com encaixe de Gabigol e Pedro na frente, enfim. E serviu como divisor de águas. Realmente, se a gente for pesar isso, esse confronto também pode, esse Fla-Flu também pode significar a mesma coisa para o Flamengo, né? Mas eu não vou mudar de opinião, não. Eu vou seguir firme com Flusão. Santos e Bahia. Tecnicamente não é um confronto que me agrada. Eu acho que não vai ser um confronto que vai agradar. O Bahia está até em recuperação no Brasileirão, é bom que se diga isso, né? Não teve um início de temporada que me agradou, decepcionou na Copa do Nordeste, não foi nem para o mata-mata. Ganhou o Baiano com facilidade, mas, poxa, se o Bahia não ganha o Baiano com o investimento que tem, não dá. Tinha que ter ganhado mesmo. Começou o Brasileirão rateando, perdeu para Bragantino, perdeu para Botafogo, mas contra o Vasco já se aproximou daquilo que a gente espera do Bahia, né? E eu falo a gente porque, assim, a gente, naquele programa que a gente comentou sobre o Brasileirão, o Bahia foi colocado até com uma certa distância da zona de rebaixamento. A gente não colocou o Bahia como candidato forte em relação ao Z4. A gente espera mais o Bahia, ver potencial nesse elenco, ver potencial no trabalho do Renato Paiva. E conseguiu não só vencer Vasco e Curitiba, o Vasco fora de casa e dentro de casa venceu Curitiba, mas também convencer. Foi um Bahia que mostrou muito mais repertório de jogo. E que nitidamente vive um momento melhor do que o Santos, né? Santos, de novo, começou a temporada muito mal, candidatíssimo a cair. O trabalho do Odair não encaixa, muitas peças abaixo. Para a Copa do Brasil, se eu não me engano, o Marcos Leonardo vai ficar de fora, porque ele vai disputar o Mundial Sub-20. Acho que o Marcos Leonardo vai ser desfalque por 8 jogos. Acho que é isso. Você pode até confirmar aí para mim. Desfalque seríssimo para o sério Santos. isso. O substituto do Marcos Leonardo é o Bruno Mezenga, que mal entra no jogo, justamente porque o Marcos Leonardo está muito acima. Inclusive contra o Cruzeiro, na derrota do Santos, o Marcos Leonardo foi bem, foi um dos melhores jogadores do Santos. Na primeira partida, que é na Vila, o Soteldo deve ficar de fora. O Soteldo teve uma lesão muscular. Numa live na Twitch, ele chegou a confirmar para um amigo que só volta contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras seria depois do jogo da ida.
E, então, assim, são desfalques bem sérios para o Santos que deixam a gente ainda mais em dúvida se o Santos vai conseguir uma vantagem ou não para cima do Bahia, porque a decisão é na Fonte Nova. E na Fonte Nova, o Bahia tem muita força. Então, apesar de nitidamente o Santos ter mais camisa, já ter sido campeão de Copa do Brasil e tudo mais, eu acho que é um contexto muito favorável para que o Bahia consiga avançar à próxima fase. Coloco o Bahia como favorito. Eu concordo, eu vejo o Bahia com um leve favoritismo, mas eu sinto que esse confronto vai para os pênaltis. Se eu tivesse que palpitar, meu palpite seria disputa de pênaltis. Não colocaria nenhum nem outro avançando. Eu acho que já está feito aqui, pode já tá acontecer. feito. Pode acontecer, acho que vai acontecer. E aí nos pênaltis sabe-se lá o que vai acontecer, né? Mas você trouxe pontos aí interessantes, né? O Marcos Leonardo, eu confirmei aqui, são 8 jogos, vai perder os 2 confrontos, então. Coisa, mano. Eu achei até uma atitude corajosa, para dizer o mínimo, da diretoria do Santos. Porque, obviamente, eles estão pensando no retorno financeiro, né? Com essa ideia de liberar ele para a Copa do Mundo Sub-20. Mas, assim, até que ponto o retorno técnico não vai fazer falta? Principalmente nesse período da temporada onde o time ainda está vivo. Na Copa do Brasil tem um adversário acessível e está aí no Brasileiro, né? Que não pode dar bobeira, porque a gente colocou também o Santos brigando para não cair, como um dos candidatos ferrenhos a rebaixamento, né? A gente colocou o Bahia um pouco acima, justamente por esse potencial. Mas é aquilo, também está início de trabalho, né? Na entrevista agora, recentemente, né, do Grupo City, né, do diretor, falando sobre a compra do Bahia, né, que agora finalmente foi oficializada. Né? Eles até falaram, a gente está... não adianta cobrar assim que tudo aconteça no primeiro ano. A gente está no dia do ano 1. E aí ele até citou um exemplo, né? Falou que o City levou mais de 3 anos para ganhar alguma coisa e hoje a gente vê esse City dominante 10 anos, mais de 10 anos depois da compra, né? do seu projeto, do início do seu projeto. Então o torcedor tem que ter calma, mas assim, eu acho que é um confronto equilibrado e por decidir em casa o Bahia é um leve favorito, vai. Mas eu estou muito confiante nessa disputa de pênaltis aí. Boa, não, acho que é um palpite super válido para disputa de pênalti, de verdade. Meu amigo, passando para o outro confronto, muito interessante também, talvez tecnicamente, depois de Fla-Flu, seja o mais interessante, ou talvez até, bom, venha a superar, né? A gente não sabe o que vai acontecer dentro de campo, que é Palmeiras e Fortaleza. Sim. Palmeiras dispensa comentários, né? Mais uma temporada muito sólida, conquistando o Paulista. Na Libertadores começou com derrota, mas parece até que foi uma derrota já calculada pelo Abel Ferreira. Programada, né? Exatamente. Palmeiras não com tanta facilidade, mas conseguiu bater o Cerro, conseguiu bater o Barcelona de Guayaquil. No Brasileirão também começou bem, já está na parte de cima da tabela, acho que o Palmeiras é o vice-líder, né? Já tem o melhor ataque do torneio, alcançou esse patamar de melhor ataque com uma super goleada para cima do Goiás. Teve o retorno importante do Veiga, né? Como que o Veiga acrescenta para o Palmeiras. O Arthur tem se mostrado cada vez mais à vontade com a camisa do Palmeiras. O retorno do Piquerez também foi importante. Foi uma peça bem interessante no jogo contra o Goiás, participou de 2 gols. E em Copa a gente sabe que acaba sendo uma especialidade maior do Abel Ferreira, né? O Palmeiras conseguiu conquistar o Brasileirão no passado com muito mérito, é muito forte nesse Brasileirão também, é um dos favoritos, eu acho que você até chegou a colocar como favorito, enfim, é algo que tem embasamento, é algo que é válido, mas é um Palmeiras com o Abel que, para mim, me gera mais confiança em Copa, né? Até por essa questão também de um elenco um pouquinho mais curto, muito bom, mas um pouquinho mais curto. Só que enfrenta o Fortaleza também, que, pô, tá voando. Já há algum tempo vem muito bem. E nessa temporada, como até falei no início do programa, depois que conquistou o Cearense, o Fortaleza está numa crescente muito, mas muito interessante. Fez um jogo que chamou muita atenção contra o Fluminense. Era um Fluminense misto, mas a forma como o Fortaleza se impôs foi algo muito chamativo. Na Copa Sul-Americana está com uma campanha de 100%, venceu os 3 primeiros jogos, e a quantidade de gols que essa equipe faz também chama muita atenção, se eu não me engano, entre todas as equipes da Série A. Não na Série A, na Série A, de fato, o Palmeiras tem o melhor ataque.
mas em todas as equipes da Série A, acho que o Fortaleza é quem tem mais gols. E hoje, não é nenhum absurdo a gente falar que o Fortaleza talvez esteja jogando melhor do que o Palmeiras. Porém, mesmo com essa superioridade em termos de desempenho, eu colocaria o Palmeiras à frente, ainda vejo margem de evolução, principalmente com esse retorno 600 que o Palmeiras teve, a gente já tem visto isso dentro de campo. Vai ser uma parada para o Palmeiras decidir no Castelão, porque eu acho que o Palmeiras não vai conseguir abrir uma vantagem significativa, então assim, vai ser tenso, vai ser muito complicado enfrentar o Leão do PC no Castelão, mas eu ainda colocaria o Palmeiras levemente favorito, bem leve. Eu concordo plenamente, eu acho que o Palmeiras tem ainda uma margem para evolução grande na temporada, né? Já vem demonstrando aquele nível de sempre, mas pode evoluir ainda mais. Acho até que no setor defensivo, né, em alguns jogos o Palmeiras vem deixando a desejar. Poucos jogos na temporada terminando sem sofrer gols, né? Então acho que isso é algo que pode pesar, mas vou te falar a verdade. Ficaria muito sem graça se nós chegarmos aqui e sempre apostarmos nos favoritos. Então por isso, vou Claro. fechar com Fortaleza nessa. Acho que o Fortaleza vai passar. Vou com esse palpite ousado aí. Até pelo futebol que vem apresentando. Vem evoluindo demais. Você seu jogo contra o Fluminense, né? Era um jogo assim, terminou 4-2, mas poderia ser muito bem. Sem exagero nenhum. 6, por conta dos gols perdidos ali na reta final, né? O Fortaleza vem se mostrando ser um time bem fatal em transições rápidas. É um time bem vertical e que joga de todas as formas, né? Sabe também jogar com a bola, tem bons jogadores para isso. Então, assim, o fator de decidir em casa também, no Castelão, no Castelão lotado, certamente vai ser um clima muito hostil para o Palmeiras. Então, assim, é um confronto que eu estou bem curioso para assistir, para ser sincero. Eu acho que vai dar jogo, não acho que vai ser um confronto decidido em um jogo apenas. Eu acho que esse confronto chega indefinido para o Castelão e vou manter o meu palpite. Eu acho que o Fortaleza vai passar nessa aí. Boa, boa, meu amigo. Isso aí. Só uma informação aí para quem estiver vendo o programa. Claro que quando ele for ao ar, a gente vai ter ainda maiores informações sobre isso. O Moisés, no jogo Corinthians-Fortaleza, saiu lesionado no primeiro tempo. Saiu com uma lesão no pé. Então, como o primeiro jogo é na semana que vem, pode ser que venha a ser desfalque contra o Palmeiras, né? E a gente sabe da importância do Moisés para o Fortaleza. E no Exatamente. avante, meu amigo, nos confrontos, faltam Só só para dois. lembrar aqui que nós estamos gravando exatamente no momento em que acontece Corinthians e Fortaleza, que está 0-0. Isso aí, isso aí. Confronto de duas incógnitas, né? De duas equipes que estão devendo na temporada. Atlético Mineiro e Corinthians. Confronto grande, confronto que recentemente traz até boas lembranças para o torcedor atleticano em Copa do Brasil, né? Se a gente, bom, não tão recente assim, mas em 2014 tem uma classificação histórica do Atlético contra o Corinthians. Mas, enfim, tempo se foi, muitos anos se passaram e as equipes voltam a se enfrentar na Copa do Brasil, dessa vez na fase de oitavas de finais. E naquela oportunidade, se eu não me engano, foi nas quartas de finais. Atlético começa o confronto em casa, no Mineirão, e vai decidir em Itaquera, onde o Corinthians é sempre muito forte. Difícil palpitar algo para esse confronto, porque, como eu disse, a gente não sabe o que esperar dessas equipes, né? Mas pensando em um contexto Copa do Brasil, de decisão, em que geralmente as individualidades aparecem mais, eu colocaria o Atlético com uma leve vantagem para cima do Corinthians. Acho que o Atlético tem capacidade de construir uma boa vantagem em casa e em Itaquera de segurar. O Atlético, inclusive, está acostumado com esse cenário de decidir fora em Copa do Brasil, né? Se eu não me engano, é a 6ª vez consecutiva. Então, assim, aí eu não estou falando só de Atlético, eu estou falando desse elenco também, que tem jogadores aí que já estão há anos
caras que ganharam a Copa do Brasil em 2021 pelo Atlético, enfim, tem uma força mental muito grande nesse sentido. E aí, eu acho que esse combo é mais favorável para o Atlético, né? O Corinthians está em início de trabalho do Luxemburgo, a gente não sabe no que vai dar esse trabalho do Luxemburgo. Eu, para ser bem sincero, acho que o Luxemburgo não dura até dezembro no Corinthians, é a minha opinião. Mas é claro que ele vai, ainda mais com esse estilo motivador dele e tudo mais, ele vai conseguir algumas vitórias, vai conseguir talvez ter uma sequência de vitórias com o Corinthians e quem sabe isso venha a respingar na Copa do Brasil, né? Já que é um confronto ainda no mês de maio do início de trabalho dele, que certamente ele vai usar bastante toda a energia dele para que o Corinthians venha a alcançar essa classificação. Mas eu colocaria o Atlético à frente. Acho que o Atlético passa para as quartas da Copa do Brasil. Eu acho que se o confronto fosse até agora, né, um pouco antes das datas, seria até melhor para o Corinthians, justamente por conta dessa questão motivadora do Luxemburgo, né, de conseguir unir o grupo e tudo mais. Mas, como nós temos aí praticamente um mês, né, se for pegar o segundo jogo, eu acho que isso favorece o Atlético, por conta do... Eu acredito mais na evolução de trabalho do Atlético, do Cudê, do que o Luxemburgo resolvendo todos os problemas do Corinthians. Vale lembrar, né, que o último trabalho do Luxemburgo como treinador foi em 2021. Foi o Cruzeiro. Ou seja, tem quase 2 anos que o Luxemburgo não trabalhava. Né? Eu considerava ele até um ex-treinador. Eu considerava ele mais um político do que um treinador de futebol. Quase que ele, então, ele se elege para ser senador em Tocantins, né? Sim, pois é. Bizarro, né? Então, assim... Acho que ele mesmo já não pensava em futebol, mas o Corinthians está num cenário tão caótico que só sobrou ele. Só teve como alternativa. Nome, né? Tinha outro nome. Cogitado Roger, né? Mas a rejeição foi muito grande. Muito assim, grande. Eu sim. não contrataria nenhum dos dois, mas entre um Também não. quase ex-treinador motivador e o Roger, eu ainda daria uma chance pro Roger Machado, sinceramente. Mas assim, tendo que escolher um dos dois, né? Eu iria no Roger. Mas assim, acredito que o Atlético leve favorito ao confronto. Imaginava até um favoritismo maior, mas esse último jogo agora contra o Botafogo fez eu ficar com o pé atrás, porque o clube, o Atlético vinha evoluindo, né? Vinha mostrando um bom futebol, nem sempre traduzindo em vitórias, em gols marcados, mas assim, as chances criadas estavam lá, o bom futebol estava lá, tanto que nas últimas 3 semanas o Atlético no futebol mundial foi o time que mais criou chances, oportunidades claras de gol. Impressionante, né? Impressionante. Mas não só chances criadas, mas chances desperdiçadas. Hoje desperdiçou também, né? Então, assim, é difícil quando você, né? Você tem que aproveitar as chances. O Paulinho, principalmente, vem tendo muitas oportunidades, o próprio Eduardo Vargas. Então, mas assim, a qualidade técnica está ali, a evolução está ali, tirando esse último jogo contra o Botafogo, né? Acredito que tenha sido algo até à parte. Foi um jogo assim, com o Atlético foi totalmente à parte, considerando os últimos jogos, né? Então, eu acredito que, por ser um mata-mata, dificilmente a equipe vai entrar com essa forma de jogar, né? Vai concentrar mais, vai entrar mais focado na partida, até por ser uma competição importantíssima para os dois times, né? Porque além do Atlético, o Corinthians também é um time que tem muitas dívidas e que não pode se dar o luxo de perder qualquer milhõezinhos aí na Copa do Brasil. Então, assim... Acho que vale 3 milhões e 300 a classificação para a próxima fase, né? Pois então. É um valor importante, então os dois clubes devem priorizar bastante essa competição, mas eu ainda vejo, dito isso, ainda vejo o Atlético levemente favorito nesse confronto. Acredito mais no potencial da evolução de trabalho até o dia 31, né? Apesar de que o Corinthians decide, dificilmente, né? O Corinthians perde na Neoquímica Arena. Se bem que eu estou falando isso sendo que o Corinthians vem de 2 derrotas na Libertadores, né? Pro Del Valle e pro Argentino Júnior, né? Então, assim, os 2 confrontos diretos do grupo, o Corinthians perdeu em casa. Então, assim, é complicado, né? É complicado, mas acredito no Atlético passando. Eu acho que esse confronto, para mim, de todos, é a maior incógnita, porque não dá para prever como que cada time vai chegar até lá, né? Então, dificilmente a gente vai ter uma previsão, assim, com embasamento nesse confronto. Também estou com você nessa. Inclusive, me surpreendeu muito o desempenho do Atlético contra o Botafogo. Me surpreendeu negativamente, né? Porque você colocou muito bem que o bom desempenho não estava se convertendo em bons resultados.
Inclusive, para mim, o jogo que mais marcou a evolução do Atlético foi uma derrota, que foi contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Uma derrota que eu acho que o Atlético nem merecia. Muita gente fala que foi o jogo contra o Vasco. Eu não gostei muito do jogo contra o Vasco. Eu gostei ali da reta final do primeiro tempo do Atlético, na segunda metade. Mas no segundo tempo, apesar de ter tido muito domínio, o Atlético foi criar chances mais claras para a reta final. Eu achei um time muito previsível. Agora, contra o Atlético Paranaense, de fato, mais uma uma evolução do Atlético. jogo. Exato. E aí o Atlético veio numa sequência legal, né? Acabou que não conseguiu vitória contra o Santos à Vila, mas foi superior ao Santos. Contra o Brasil de Pelotas, aí você tem um contexto do gramado, muitas mudanças no time também, mas o Atlético não tinha que ter sofrido daquele jeito que produziu, né? Mesmo que não tenha sido um jogo brilhante. Contra o Atlético Paranaense tem Independência, foi bem bom jogo do Atlético Paranaense. Talvez tenha sido o melhor na temporada. Contra o Alianza Lima, jogo de um time só o Atlético jogou, era para ter construído uma goleada. Mesmo com desfalques, né? Muitos desfalques naquele jogo. Agora, contra o Botafogo, principalmente quando eu bati o olho e vi a escalação do Botafogo com tantas mudanças, com jogadores tão importantes de fora, e aí, por um outro lado, o Atlético com seu time titular, com o que tinha de melhor segundo o Cudê, eu imaginava que o Atlético conseguiria ter um desempenho muito melhor. Deu até essa impressão nos primeiros minutos, né? Nos primeiros 10, 15 minutos. Mas chegou um dado momento que o Atlético inexistiu no jogo, foi completamente dominado, e no segundo tempo, se não é o Everson, tomaria uma goleada. Mas também estou considerando. Eu acho que a margem de evolução do Atlético é bem mais considerável do que a do Corinthians. Eu acho também que o Atlético é uma equipe que se comporta melhor do que o Corinthians, tanto dentro como fora de casa. O Corinthians começou a temporada com muita força dentro de casa, mas fora de casa não estava mostrando. E agora, nesse momento, tanto dentro como fora. Não tem conseguido ir bem em nenhum dos ambientes, né? Vamos ver o que vai acontecer aí com o Luxemburgo, mas, sinceramente, eu não sei se ele é tão capaz de extrair tanta coisa ao ponto do Corinthians eliminar o Atlético. E aí, meu amigo, partindo para o último confronto, duelo grande, duelo muito interessante, entre os dois maiores campeões da Copa do Brasil, né? O Grêmio, segundo maior campeão, contra o Cruzeiro, maior campeão. Equipes, já se enfrentaram por algumas vezes na Copa do Brasil. Eu estava até vendo um dado interessante. Sempre que o Cruzeiro teve que decidir em casa, em mata-mata contra o Grêmio, inclusive são equipes que já se enfrentaram na Copa do Brasil por algumas vezes, né? Já fizeram até decisão de título em 93, quando o Cruzeiro foi campeão. Em 2016, se enfrentaram nas semifinais. O Grêmio acabou eliminando o Cruzeiro. E em 2017 também se enfrentaram nas semifinais, mas aí o Cruzeiro acabou se dando melhor sobre o Grêmio. Eu confesso que, assim, o futebol é muito doido, né? Algumas semanas atrás, mais propriamente ali na primeira rodada do Brasileirão, ou até mesmo antes do Brasileirão começar, se alguém me falasse que hoje eu acharia esse confronto super equilibrado e até com o Cruzeiro um pouco à frente, eu falaria que essa pessoa estava completamente maluca. Mas a coisa mudou de uma forma muito brusca, né? O Grêmio está longe daquilo que a gente esperava. Claro que não tem um elenco tão vasto, mas, poxa, pelo que o Grêmio mostrou no início da temporada, tendo uma campanha tão sólida no Campeonato Gaúcho, fazendo um Grenal, que foi o maior embate dentro do Campeonato Gaúcho, tendo um início de temporada arrasador do Luiz Soares, Pitelo muito bem, Cristaldo muito bem, o Vina já chegando e tomando conta da posição, a gente esperava um Grêmio muito superior no início do Brasileirão, né? Mas começa o Brasileirão conseguindo uma vitória contra o Santos, mas sinceramente que talvez nem tenha sido o resultado mais justo, talvez o empate seria o mais justo, não foi um grande desempenho do Grêmio. Aí na segunda rodada enfrenta o próprio Cruzeiro, e é um jogo que o Grêmio só vai jogar a bola nos últimos 15 minutos, porque antes disso foi completamente dominado pelo Cruzeiro. Acabou que o Cruzeiro não definiu o jogo antes pela grande partida do Gabriel Grando, né, que acabou barrando o Adriel. Na Copa do Brasil, que tinha aberto uma grande vantagem contra o ABC, o Grêmio passou aperto na arena. Teve o gol do ABC no primeiro tempo, e na reta final teve
a bola na trave do Felipe Garcia, aí nos acréscimos o Everton Galdino fez o gol do alívio da classificação. E aí, no Brasileirão, voltou a jogar contra o Cuiabá, conseguiu uma vitória ali apertadinha, 2-1, contra o Red Bull Bragantino em casa, que é o último jogo do Grêmio depois, né? Aliás, corta. O jogo do Grêmio contra o Red Bull Bragantino, que é o último jogo que a gente tem como parâmetro, bem maluco, né? Um 3-3, o Grêmio sai na frente, sofre a virada, vira de novo, e aí sofre gol no final, que mostra uma instabilidade do Grêmio durante os jogos, mostra um desequilíbrio desse time também, né? Que tem muito poder ofensivo, dificilmente sai de seus jogos sem marcar gols, mas defensivamente tem tido deficiências importantes. E por outro lado, o Cruzeiro que se ajustou com o Pepa, né? Que já fez ali um jogo dentro do que podia, interessante contra o Corinthians, acabou que não conseguiu o resultado. E aí, contra o próprio Grêmio no Brasileirão, parece ter sido o divisor de águas, né? É um jogo que o Cruzeiro consegue um gol chorado do Bruno Rodrigues, mas que tem um desempenho muito interessante. Depois disso, emenda 2 vitórias no Brasileirão, são 3 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, tá no G4, conseguiu também uma reversão contra o Náutico na Copa do Brasil, e é um Pepa que vem tirando mais do elenco do que se esperava, né? Mostrando que talvez o grande problema do Cruzeiro era o Paulo Pesolano, que já não estava mais conseguindo encaixar a ideia de jogo dele para esse elenco, né? E é interessante ver o trabalho de recuperação do Pepa para com alguns jogadores. Rafael Cabral fez um Mineiro ruim. Hoje, em todos os jogos que fez, foi bem, teve um bom desempenho, isso traz uma segurança para a defesa. Lucas Oliveira, que vinha sendo bastante contestado, vem fazendo bons jogos. O Bruno Rodrigues, que já tinha caído de rendimento na reta final com o Paulo Pesolano, talvez de todos os jogadores de linha tenha sido o principal jogador do Cruzeiro, né? E aí, eu nem vou falar tanto de recuperação de jogadores dentro do Cruzeiro, mas jogadores que não se esperava tanto e estão rendendo. Caso do Marlon, lateral esquerdo. O Marlon hoje é o jogador que mais desarma no Campeonato Brasileiro. E tem tido também um apoio ofensivo muito forte. O Richard, que ficou encostado durante um bom tempo no Ceará, tem sido uma peça muito importante nesse esquema do Pepa. Matheus Vital chegou até a ser utilizado como segundo atacante com o Pesolano, com o Pepa, tendo mais liberdade para jogar. Inclusive, ele deu uma entrevista falando que o Pepa é o treinador que mais deu liberdade para ele jogar. Tem rendido muito bem o Matheus Vital. O Ramiro é um cara também que tem tido um rendimento bem interessante. Vamos ver como vai ser o Wesley, né? Não fez... É incrível isso, né? Mesmo ele tendo decidido o jogo contra o Santos, ele não fez um grande jogo, mas é um sinal de evolução. Fez 2 gols, o cara não fazia gol há 32 jogos. Então, assim, é um Pepa que vem conseguindo trabalhar muito bem com esse elenco, jogando de uma forma mais híbrida. É um Cruzeiro que ataca, que se impõe, mas no momento que tem que ficar um pouquinho mais recuado, consegue também ter essa capacidade de segurar o adversário. E hoje eu colocaria o Cruzeiro levemente favorito em relação ao Grêmio. Acho que o Grêmio tem mais time, tem mais qualidade técnica, mas eu vejo um Cruzeiro mais sólido, mais equilibrado, mais confiante. E aí tem um fator também de decidir em casa, né? O Cruzeiro contra o Grêmio em mata-mata tem um bom histórico de decisão em casa, acho que é algo também que pesa. Agora, da mesma forma que você falou de Santos e Bahia, que você acha que tem cara de pênaltis, eu também acho que esse confronto Cruzeiro e Grêmio tem a cara de ser decidido nos pênaltis, viu? Mesmo com o Cruzeiro tendo essa superioridade bastante significativa em termos de momento em relação ao Grêmio, mano, eu acho que quando chegar nas oitavas, se tratando de Copa do Brasil, com o peso dessas equipes, as coisas vão ficar muito, muito iguais. É um confronto bem equilibrado, né? Só fugindo um pouco do contexto, né? Você falou desse jogo aí contra o Santos. Do outro lado tinha o Ângelo, que em mais de 100 jogos pelo Santos, né? Tinha feito só 4 gols. Exatamente. Então, foi o jogo dos gols de atletas improváveis, né? Exatamente. Mas voltando aí agora para o confronto, é o que você falou no início também, né? A gente não imaginava que nessa altura do campeonato, um mês depois praticamente, ou até menos, né? Que a gente gravou o outro podcast, a gente já vê um nível tão parelho entre as duas equipes, né? O Grêmio decepcionando até de modo geral,
o Renato Gaúcho já está cobrando reforços, né, na coletiva. Depois do Verdade. jogo contra o Red Bull Bragantino, ele disse: a gente precisa de 2 jogadores de velocidade no ataque, senão não vamos ganhar Brasileirão nem Copa do Brasil. Então já está colocando uma pressão aí na diretoria para a próxima janela aí de meio de temporada e dando aquela desculpinha também, né, que ele gosta bastante, para tirar um pouco da dele, né? Mas e do outro lado a gente vê o Cruzeiro em plena evolução, com o trabalho do Pepa, que vem surpreendendo até positivamente, né? Extraindo o máximo de vários jogadores, como você disse. Eu acho que até que o Cruzeiro é favorito para esse confronto, até por decidir em casa e pelo fator que eu não esperava que iria acontecer, que é o fator independência para o Cruzeiro. A atmosfera no É Independência verdade. vem sendo bem interessante. Verdade. O Cruzeiro não tem familiaridade com a Independência, né? Como o Atlético, como o América, obviamente, né? Uhum. Mas assim, vem se criando um clima vem se criando um clima terrível, né? Pensei aqui agora naquele meme. Mas vem se criando um clima bem legal para o Cruzeiro no Independência. Contra o Náutico, né? Foi um jogo ali em que precisava fazer os gols e saiu o segundo gol no final, mas assim, a torcida em nenhum momento deixou de empurrar. Contra o Grêmio também, a gente citou o jogo aqui, talvez seja o jogo que mais dê embasamento, né, para a gente fazer essa aposta no Cruzeiro, porque foi um jogo em que 1-0 foi pouco, para falar a verdade. O É. Grêmio merecia ter perdido para uns 2 ou 3 ali tranquilamente. Uhum. Então, assim, eu acho que todos esses fatores, acho que o jogo da volta certamente vai ser um jogo que vai estar em aberto. Acho que o Cruzeiro talvez consiga até um empate lá na Arena do Grêmio. E aí trazer nesse jogo que eu já não sei, né? Vai ser no Independência, vai ser no Mineirão. Tem Então, todo esse imbróglio eu aí entre. concordo demais com você em relação à independência. O que mostra, claro, eu entendo esse aspecto da identidade, mas colocar na conta do Independência o início ruim de temporada do Cruzeiro não dá, né? Eu acho que além disso, enfim, esse momento tá mostrando bem que o problema não era o Independência. O Cruzeiro conseguiu vitórias importantes por lá. Nos últimos 3 jogos, o Cruzeiro fez a Independência quase capacidade máxima, né? Mas assim, eu não sei se o jogo da volta vai ser lá. O Cruzeiro contra o Fluminense, aí, bom, acho que o programa vai sair depois do jogo contra o Fluminense. Atuou no Mineirão, já vou dizer atuou, porque, enfim, como vai sair depois, fica melhor. Mas contra o Grêmio, se o Cruzeiro for jogar no Mineirão, ele vai ter que jogar com uma capacidade reduzida, porque vai ter um show no Mineirão e aí vai ter um caso parecido com o Atlético Milionários. Vai ter um setor que vai estar completamente fechado. E aí, no caso, a capacidade vai reduzir para 45 mil pessoas. Então, de 62 vai cair para 45. Não sei se o Cruzeiro vai tomar essa opção pelo Mineirão. Porque pode ter um Mineirão cheio, 45 mil ainda é um público bem significativo, mas talvez a diretoria venha a ponderar mais um Independência lotado. Aí talvez dependa muito também do primeiro jogo. Se o Cruzeiro Sim. perder para o Grêmio na Arena, pode ser, enfim, que a diretoria venha a pesar mais o Independência por criar um clima mais hostil para o adversário, né? Mas ainda está indefinido, ainda está em stand-by essa questão. Sim, só para deixar claro aqui, né, que eu falei dessa questão do Independência e do Cruzeiro, da relação dos dois, talvez não ficou claro, eu falei positivamente, eu acho que vem o ambiente que criou, que a torcida criou ali com o clube, vem sendo positivo, mas porque no início, né, quando a gente falava daquela previsão para o brasileiro, a gente meio que desconfiava, né, do desempenho Com talvez do certeza. Cruzeiro no Independência. Então, assim, mas vem surpreendendo de forma positiva. Eu acho que se eu fosse o Ronaldo, né, obviamente que estou longe de ser Uhum. milionário como ele, mas se eu fosse ele, eu Questão de mandaria tempo. esse jogo no Independência. Tomara, Uhum. oh Deus que eu. Mas aí eu mandaria esse jogo no Independência, porque sabe-se lá como vai estar o gramado do Mineirão, né? Tem mais isso ainda. O, Tem isso. Nessas últimas Contra o semanas o estádio Fluminense, ficou meu fechado, né? amigo, nossa, O estádio ficou fechado, né? A gente não sabe como que vai ser essa recuperação. Outro dia eu exato. vi uma foto que, assim, parece que não mudou nada, continua horrível a Não situação. mudou Então, nada. é melhor mandar o jogo na Independência. O E Cruzeiro até aí, vem pô, sendo um time que vem gostando de ter a bola, trabalha bem a bola, exato, vem criando boas exatamente. oportunidades. Então, assim, quanto melhor o gramado para o Cruzeiro fazer o seu jogo, melhor. Contra o Eu Fluminense talvez acho, seja até melhor, sabe? Ter um gramado ruim justamente para impedir a melhor valência do Fluminense. Mas contra exatamente. o Grêmio, acho que é jogo para Independência. Acho que são dois aspectos importantes que você colocou.
Primeiro, assim, que eu acho que, se a gente for pensar em 45 mil pessoas, a torcida do Grêmio tem direito a 10% dos ingressos. Então, assim, certamente vai lotar, porque eu acho muito improvável que esse confronto seja definido pelo primeiro jogo. A torcida do Grêmio vai querer comparecer em peso ao Mineirão. Então, aí, no caso, seriam menos de 40 mil cruzeirenses, né? Pensando por essa lógica. É um público bom? É, mas eu acho que um Independência lotado pode trazer um efeito maior nas arquibancadas. E aí, obviamente, tem toda essa conexão de arquibancada para o campo. A gente tem visto isso com o próprio Cruzeiro nos últimos jogos. Mas eu também pondero essa questão do gramado. O Sampaoli recentemente deu até uma entrevista muito interessante falando que o futebol brasileiro é extremamente competitivo, que ele acha que tem um bom nível, mas fica devendo muito nesse aspecto dos gramados. Os estados, como um todo, têm gramados bem questionáveis, né? E pela forma que o Cruzeiro vem jogando, que até a gente também não esperava pelo elenco limitado, é melhor que jogue um gramado com melhores condições, poxa, para rodar direitinho o jogo, para conseguir construir, ter repertório e tal. Então, assim, eu acho que por esses fatores, desde já, sem saber o que vai rolar no primeiro jogo, se eu fosse a diretoria do Cruzeiro, se eu fosse algum membro da diretoria do Cruzeiro, que teria poder nesse sentido, eu já tentaria marcar esse jogo para o Independência. Pois é, então você fecha com o Cruzeiro também como favorito? Eu coloco o Cruzeiro como favorito, só que eu acho que é um jogo que tem um confronto que tem a cara de ser decidido nos pênaltis. Seria uma maravilha, diria eu. Seria uma doideira. Mas eu acho Talvez seja o jogo também para o Soares mostrar o que veio, né? Porque até o momento foi bem no estadual, início de temporada muito bem, mas no brasileiro até agora só um gol em 4 jogos. Se o Soares consegue chamar a responsa num confronto como esse, num confronto eliminatório, poxa, pode significar aí um outro Soares ao longo da temporada. E ele tá precisando justamente disso, e ele gosta disso. A gente sabe que o Soares ter o melhor jogador também, né, no confronto pesa muito. Isso pode ser um grande diferencial para o Grêmio. Com certeza. Equilibradíssimo, meu amigo. Equilibradíssimo. Mas é isso, fechamos aí as nossas análises sobre o confronto. E, enfim, acho que não tem mais nada para a gente ponderar. Agora é aguardar, né? Tem mais jeito, né? Agora é ver se a gente vai acertar ou não. Se a gente vai ter quem sabe, um desempenho melhor, né? Do que na nossa tier list lá do brasileiro. Mas ali tem muita água ainda para rolar embaixo da ponte, né? Aqui, igual você falou, é uma coisa mais imediata, né? Vamos ver o que vai acontecer. Exatamente. Meu amigo, prazer ter gravado mais um programa com você. Programa tão especial sobre oitavas de Copa do Brasil, que tá todo mundo aí na expectativa. E é isso. Mais vezes, se Deus quiser, estaremos por aqui. Agradeço a você que acompanhou o programa até aqui, que você também possa se inscrever no canal do Puxotada no YouTube, no Spotify também, seguir o Puxotada em todas as redes sociais, no Twitter, no Instagram, no TikTok, beleza? Um abraço, fique com Deus e até mais.